Doutor Gorenstein, quem não pode estar assim, secretário, é o pessoal que trabalha junto com o senhor, porque nós dependemos muito do trabalho da Secretaria, do Ministério da Saúde, da Anvisa, nesse momento. Um grande ano novo para o senhor, secretário. Bom dia, um grande ano para nós todos, com muita saúde e muita determinação que a gente vai precisar ter agora, hein? Secretário, ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu os secretários estaduais de saúde para uma conversa e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso ouvinte qual foi o tema e quais foram as conclusões. A gente vai dividindo nas perguntas aqui, mas no geral, como é que foi a reunião com a Anvisa? A reunião foi muito boa, foi uma reunião presidida pelo seu presidente, Carlos Lula, e que teve como um objetivo maior a definição com relação às vacinas. Não é justo 45 países estarem vacinando e o Brasil ainda está pensando se vai comprar, se não vai, programando um programa de vacinação que não tem data, que não tem logística e não tem insumos. Isso faz com que o Brasil fique lá atrás em relação à vacinação e lá na frente em termos de número de mortes no mundo. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. E é isso mesmo, essa forma de olhar que faz com que nós tenhamos uma necessidade de ter essa sensibilidade de Anvisa agilizando todos os prazos de análise dos trabalhos, fazendo com que dessa forma nós, em breve, e muito em breve, tenhamos essa vacina já para estar vacinando nossa população, brasileiros do Brasil. Não adianta em São Paulo começar um programa nacional de imunização. Nós precisamos ter o Brasil imunizando a todos. É esse o objetivo, e o objetivo exatamente do CONAS ontem com a Agência Nacional de Vigilância foi isso. Opa, o secretário está ouvindo a gente? Será que eu estou ouvindo vocês? Posso me dar mais uma, Thaís? Vai lá, ontem a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes, também no Band News, na TV Bandeirantes, enfim, no Grupo Band, o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Uhum. E a pergunta que eu fiz a ele foi assim: o senhor não acha que a Anvisa está sendo, ou pelo menos parecendo, um pouco soberba quando pede a apresentação de documentos ou um processo, eu vou chamar de completo, quando mais de 40 países do mundo, Estados Unidos, União Europeia, China, já estão com a aprovação desses remédios, desses medicamentos, dessas vacinas devidamente feitas para esse momento? Não poderia ser algo mais automático? E ele basicamente respondeu que o que a Anvisa precisa saber agora é se aquele medicamento que está sendo trazido para o Brasil é o mesmo que foi aplicado nos outros países e que deu aqueles resultados nos outros países. É isso mesmo que o senhor percebeu na conversa? A Anvisa está colaborativa? A Anvisa está distante? Ou o papel dela é esse mesmo e as coisas são assim? Pois é, eu acho que durante muitos meses essa colocação inicial foi essa, de uma intransigência. E isso fez com que todos os discursos fossem travados, inclusive com relação à própria questão da Pfizer, de exigências documentais que fizeram com que o presidente da Pfizer falasse: não, peraí, não preciso disso, eu vou vender lá fora. Isso que a gente tem que entender, eu vou vender lá fora, vai faltar aqui dentro. E nós temos que acelerar. E a Anvisa, ontem, nessa discussão, ela entendeu que ela precisa ser muito mais célere, porque ser célere é entender que já estão vacinando lá fora, que o rito de vacinação tem acontecido de uma forma absolutamente segura e que se nós ficarmos realmente pensando e discutindo papéis nesse momento, nós vamos ficar sem vacinas aqui dentro para os nossos brasileiros. Então, essa mudança de comportamento, ela vai ter que seguir. Nós não vamos simplesmente pular etapas. Não é essa a questão. O objetivo não é pular etapas. É dizer assim, mas espera aí, se eles estão passando e já estão vacinando em massa com a sua vacina lá fora, por favor, me traga essa documentação aqui e a gente, em 72 horas,
já faz a liberação. Então, essa é a visão que se tem hoje. A discussão está muito clara com relação à avaliação emergencial. Em 5 dias, essa liberação vai acontecer. Então, essa reunião trouxe essa claridade, essa lucidez postural aí, porque nós temos que ser muito lúcidos, muito sensatos, e nesse momento não se fala em discussão política. Nós sempre trouxemos isso nas nossas discussões, até porque eu sou médico, além de um gestor público, mas eu sou médico. Eu sempre cresci na minha vida preocupado. Eu digo cresci mesmo porque eu lembro de tomar as vacinas e eu ficava na fila das vacinas para receber o imunizante. E eu falava, mas por que a gente está aqui? Não, porque você vai tomar uma vacina para não ficar doente, não morrer. Então, desde pequeno, eu ouço isso, com todos que devem estar nos ouvindo, tiveram esse privilégio de entender que a vacina era a proteção à vida. Hoje, nós temos um programa do SUS, do Sistema Único de Saúde, com o Programa Nacional de Imunização, que nós dispomos de vacinas que protegem contra 20 doenças. Dentro dessas 20 doenças, as meningites, algo que nós não vemos em nenhum país e de forma absolutamente gratuita. Então, nós temos o melhor Programa Nacional de Imunização do mundo, gratuito. E hoje, nós voltamos atrás e estamos discutindo, vamos vacinar ou não vamos vacinar. Isso era absolutamente indiscutível. Então, essa austeridade que nós temos que ter em relação à proteção da vida é um direito do cidadão e um dever do Estado promover a saúde da sua população. E vacina mostra o quanto um país ele é ou não desenvolvido, quando ele tem realmente um sistema de vacinação e ele protege a sua população, especialmente aquelas mais vulneráveis. Secretário Giancarlo Goristain, secretário de Saúde de São Paulo, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, só espera um repique maior da doença agora, durante o mês de janeiro, por causa das festas de fim de ano? Na verdade, não são só as festas, né? O que nós temos observado é o quanto as pessoas estão banalizando os riscos. Infelizmente. E é muito interessante que as pessoas falam, puxa vida, vocês não fiscalizam. Essa fiscalização tem que acontecer, inclusive nos meandros das residências, em que as pessoas convidam um grupo maior de pessoas e ali se instalam em ambientes fechados, pequenos, com todo mundo sem uso de máscara. E isso, infelizmente, começa dentro de casa. Então, quando a gente olha realmente as aglomerações na rua, isso também é extensão daquilo que muitas casas já estão fazendo. E, dessa maneira, as pessoas estão se expondo sem a preocupação, tendo, infelizmente, a sensação de que tudo acabou, mas isso, infelizmente, não acabou. Nós vamos ter, e já estamos tendo, uma elevação de número de casos, de óbitos e de internações. O que a gente tem que ter muita atenção, principalmente nós, da área da saúde e do setor público, é que hoje nós temos, diferente daquilo que nós tínhamos em março, nós tínhamos em abril, março e abril, nós falávamos para as pessoas, fiquem em casa enquanto nós preparamos a saúde. As pessoas ficaram em casa, os deliveries, eles praticamente aconteciam, e quando eles aconteciam, então você só via motoboy na rua, os carros ficavam em casa. Hoje não, as pessoas estão na rua. E as pessoas estão na rua, os acidentes estão acontecendo, os motoboys se acidentando, as pessoas sendo atropeladas. Ao mesmo tempo, todas aquelas doenças que ficaram represadas acabaram promovendo complicações. Então, as pessoas passaram a ter os AVCs, os derrames, passavam a ter o infarto. E tudo isso hoje divide a assistência com o Covid. Então, nós temos uma divisão muito clara das coisas. De um lado, o não Covid. E do outro lado, o Covid que vão para a UTI, disputam a assistência de médicos, de enfermeiras, de técnicos de enfermagem, ou seja, mostrando claramente que hoje a gente divide, não é leitos, mas divide assistência. Então, nós estamos preocupados
porque antes nós tínhamos espaço para ampliar de uma forma muito rápida, e junto com esse espaço, quando a gente fala cada leito, abrimos um leito de UTI. Um leito de UTI vem com toda essa equipe junto. Então, a velocidade não vai ser a mesma. E é isso que nós estamos muito atentos. Então, nós abrimos leitos, mas sabemos da dificuldade dos recursos humanos. Então, é isso que nós temos que dividir realmente a população. A população tem que estar ciente desses fatos, porque ela também precisa colaborar, ela também é corresponsável a tudo isso. Aliás, secretário, o senhor me dá a oportunidade de mandar aqui um abraço a todo o pessoal da saúde que trabalhou nessas festas de Natal e Ano Novo, né? Jornalista, médico, enfermeiro, todo mundo sabe que vai trabalhar, fazer plantão, às vezes virar a madrugada, mas numa circunstância como essa, a gente tem que dar os parabéns e a nossa solidariedade para quem, por exemplo, virou agora a passagem de 31 para 1º, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, atendendo os pacientes, não deve ser fácil. Queria perguntar para o senhor, secretário, que tipo de informação o senhor já tem a respeito dessa nova cepa do coronavírus, que foi confirmada ontem em São Paulo em 2 pessoas. Qual é o grau de preocupação da Secretaria de Saúde com essa variação do vírus e se o senhor vê o risco de que a abrangência seja maior do que já foi detectado? Na verdade, o que nós já vínhamos acompanhando, ontem só foi uma confirmação que nós tivemos pelo laboratório, especialmente pelo Instituto de Medicina Tropical. Hoje, ou mais tardar amanhã, nós teríamos a confirmação realmente da sequência que nós chamamos filogenética, que é exatamente o sequenciamento do vírus pelo Instituto Adolfo Nunes, mas de toda sorte teremos outros. Isso é natural. E teremos porque quando eu faço a minha pesquisa, eu só consigo entender que esse vírus ele é diferente por testes, por exemplo, em saliva. Os testes que são feitos naturalmente pelo cotonete, ele simplesmente positiva e não diz nada. Ou seja, eu faço o teste, ele vem como positivo e eu não digo que ele seja ou seja a cepa mutante. O da saliva consegue ver uma alteração na proteína S, que a gente chama que é a proteína spike, que é essa que gruda na garganta, na mucosa, que a gente chama na garganta, no nariz e nos pulmões. E, dessa maneira, quantos, então, que fizeram um teste que se positivou, que vieram de fora, ou tiveram contato lá fora e que não fizeram da saliva, portanto estão positivos e não imaginam ou não imaginaram que se tratava dessa cepa mutante. Por sorte, essa cepa mutante, ela não tem trazido, aparentemente, casos com maior gravidade individual. Mas ele é um vírus, ele é um coronavírus e que tem uma característica, exatamente por essa proteína de superfície, de ter uma disseminação muito maior. Ele multiplica muito mais. E quando ele multiplica, ele lança muito mais no entorno. Então, ele passa a ter um comprometimento maior das pessoas no entorno. Aquilo que a gente ouvia do anterior, da cepa normal. Olha, numa casa, nós vimos 2 ou 3 pessoas contaminadas, as demais não. Aqui, é muito possível que nós tenhamos um percentual de 60% maior de infectividade. Então, a chance de nós já termos isso no nosso meio é enorme. Mas o que muda? Muda na necessidade de nós continuarmos tendo medidas muito mais claras de prevenção, que as pessoas realmente tenham e façam a sua prevenção usando máscara, evitando aglomeração, a sua higienização das mãos. Isso é fundamental, isso que deve continuar. A gente não muda nada além disso, mas nós temos que mudar a conscientização da população na sua maioria. Secretário, se a gente for agora até o armazém central da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tem seringa e agulha lá? Meu amigo, nós tínhamos 21 milhões de insumos, agulhas e seringas. E aí, no início de dezembro, nós já vimos fazendo os pregões vinham sempre frustros para a aquisição desses insumos, mas agora, no início de dezembro, finalmente conseguimos
50 milhões de insumos, de seringas e de agulhas. Portanto, hoje nós já temos 71 milhões de insumos. E é isso que faz com que a gente tenha realmente essa preocupação e a necessidade de vacinar o mais rápido possível. Nós já temos as vacinas, temos 10 milhões e 800 mil vacinas aqui em solo brasileiro. As últimas nós recebemos agora com o governador no dia 30 de dezembro no aeroporto aqui de São Paulo, e temos estamos aguardando sim a liberação da Anvisa para que possamos vacinar o mais rápido possível. E, secretário, por que São Paulo tem essas agulhas e seringas? Comprou independentemente de esperar do Ministério da Saúde? É o costume fazer isso? Por que aqui no estado tem esse estoque e em outros lugares do país não tem? Nós vínhamos com a preocupação, especialmente o governador João Dória, sempre veio em setembro, no início de setembro, conversando. Eu quero saber como que estão as seringas, porque não adianta a gente ter vacina se lá na frente a gente não vai ter seringa. Não é o Brasil, não é São Paulo que quer, é o mundo que quer. E nós estamos falando de seringas e agulhas voltadas para a imunização no mundo. Então nós temos que nos antecipar. É exatamente isso que fez com que o governador João Dória nos colocasse a necessidade de ir atrás desses produtos. Várias licitações foram feitas, algumas não tiveram sequer os próprios produtores, os representantes dessas grandes empresas, e nós então precisamos ir para o quarto pregão. E nesse quarto pregão, felizmente, nós precisamos abrir um pregão que não se contabilizava o número pleno, então nós precisávamos 50 milhões, então não tinha alguém que tivesse no seu estoque 50 milhões de seringas e agulhas para serem fornecidas. Então nós simplesmente dividimos em 27 pregões diferentes, esses 27 pregões com ao menos 2 milhões desses materiais, e o que garantiram o sucesso dessa empreitada. Então, talvez se a gente estivesse falando, olha, vamos ter um pregão para 50 milhões, nós não encontrássemos alguém que pudesse fomentar as nossas necessidades, diferente do modo que operandi que foi realizado, que garantiu, como disse, essas 50 milhões de unidades, totalizando com o estoque que nós já tínhamos, 71 milhões de unidades de agulhas e seringas. Secretário, o senhor está dizendo então que o estado de São Paulo tem agulhas, tem seringas, tem a vacina sendo estocada no Instituto Butantan. Quando é que a gente vai ter uma informação mais precisa sobre a eficácia dessa vacina, secretário? Nós temos a eficácia dela superior a 50%. Mas isso significa quanto entre 50 e 100? Então, vamos lá. Nós temos já a eficácia superior a 50%. O que houve nesse cenário foi a solicitação da Sinovac para que ela tivesse valores próximos daquilo que aconteceu tanto na Turquia quanto na própria China, que os valores foram extremamente elevados, superiores a 90. Nós entendemos que uma vacina com esta formulação, ela de vírus, fragmentos virais, não são vírus vivos, mas são fragmentos, são vírus inativados. Esses fragmentos de vírus, normalmente, naturalmente pelas outras vacinas, eles não chegam acima de 90% normalmente. Então, fato a isso, ela teve uma distócia que a gente chama de resultado em relação aos outros locais, o que promoveu a solicitação da Sinovac para que ela possa rever os seus dados de uma forma muito correta e muito elegante. Portanto, a informação que era uma eficácia superior a 50% foi atingida. Agora, o quanto, em que patamar ela está por uma questão contratual da Sinovac com o Instituto Butantan foi mantida ainda sob reserva até esse término do estudo que está programado
para o dia 7, mas nós entendemos que ainda na primeira quinzena o teremos para ser revelado a todos. Secretário, só para entender aqui, várias outras vacinas que a gente toma e que dá para as nossas crianças tem ali aquela eficácia de 50% mínima e a gente está em uso, estão em uso em várias outras doenças em vários lugares do mundo. O que a OMS preconiza, solicita é pelo menos 50%. Se a vacina da Coronavac já tem 50%, por que ela não está sendo... Por que isso não foi apresentado para registro e liberação dessa vacina? É porque vai ficar com um percentual muito mais baixo que as outras? É um problema comercial ou é uma questão de saúde? A questão é que, nesse momento, toda a documentação já está sendo preparada para que, na segunda-feira, a solicitação seja chamada e requisitada pela Anvisa. Então, não foi ainda solicitado porque a parte burocrática de documentação está sendo preparada. Então, segunda-feira, terça-feira, o Ministério da Saúde já vai estar recebendo do Instituto Butantan tanto a solicitação de pedido de registro emergencial como de registro definitivo. Então, isso está acontecendo independente dessa revelação. Por isso mesmo que você falou, nós temos uma necessidade que é premente, nós estamos vivendo a pior pandemia dos nossos tempos, com uma crise sanitária, que a única forma de nós nos protegermos é através da vacinação. Então, isso vai acontecer. Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto da divulgação de percentuais, que nem sempre a compreensão se faz. E é natural que as pessoas virem falar, eu não vou querer tomar vacina, um exemplo, não estou falando dados. Eu não vou tomar vacina de 89%, eu quero a vacina de 92%. Ela é melhor. Quer dizer, então essa forma, hoje ninguém chega num posto de vacinação e discute esse percentual de eficácia. Agora, mesmo que esse percentual de eficácia não seja superior a 90%, ele tem a importância muito clara de proteger contra as formas graves, ou seja, aqueles indivíduos que estariam evoluindo de uma forma mais grave fazem formas mais brandas, e com isso eu passo a ter diminuição do impacto de morte. Essa é a importância da vacina. Isso é fundamental num momento como esse, em que milhares de pessoas morrem todos os dias no nosso país. Secretário, foi anunciado pelo governo do estado a data de 25 de janeiro para o início da imunização. Muita coisa aconteceu depois disso, envolvendo a vacina da Sinovac e envolvendo também as conversas com o governo federal para que o plano de imunização seja nacional e não estadual. Essa data de 25 de janeiro, nesse momento, ela significa o quê? Porque hoje, dia 1º, daqui 24 dias, a gente já começaria a vacinação se ela de fato for mantida. Como é que está isso? O Programa Estadual de Imunização de São Paulo está mantido, será dia 25 de janeiro. Nós temos toda a questão logística de distribuição para os 645 municípios, teremos o apoio dos municípios, ampliamos o número de postos de unidades de vacinação, nós tínhamos 5.200 unidades, pontos de vacinação, e passamos para mais de 10.000 pontos em todo o estado. Além do que, já temos, inclusive, estabelecidos 27.000 profissionais que estarão atendendo e promovendo a imunização da nossa população e terão, como disse, o apoio local de todos os municípios. O município, os estados, o país, de forma geral, através do seu sistema único de saúde, ele é muito fortalecido, ele está muito habilitado a fazer campanhas de vacinação e não será diferente neste momento. Nós estamos falando de uma campanha vacinal. Então, nós temos a logística de distribuição, de geradores que nós chamamos, para manter aquilo que nós chamamos a rede de frio, manter estabilizada a temperatura das vacinas em 2 a 8 graus e, dessa maneira, garantindo a segurança e a qualidade de cada um dos produtos. Teremos também todas as medidas e apoio
da Polícia Militar, das polícias, também da Polícia Civil e das polícias municipais, que estarão fazendo a proteção tanto dos estoques de vacina, fazendo a proteção das equipes e daqueles que estiverem nas filas para receber o imunizante. Então, tudo isso foi pensado de uma forma muito clara, pronta, ele está absolutamente pronto, aguardando o registro, e nós, então, estaremos certamente iniciando no dia 25 agora de janeiro. Secretário Jean Carlo Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes neste dia 1º de janeiro, logo cedinho. Bom trabalho, secretário. Olha, um grande abraço a vocês, um ano desafiador para todos, e desafiador significa desafiar os nossos instintos. Nós queremos ter a liberdade, mas nós temos que seguir também as regras. Nesse momento, as regras são as sanitárias, evitar as aglomerações, usar as máscaras e entender que o vírus, apesar de invisível, ele é mais poderoso do que qualquer chefe de Estado de qualquer lugar do mundo. Obrigado, secretário. Um bom dia e um bom ano para o senhor. Um grande abraço.